Imagine por um momento que você pudesse testemunhar o exato instante em que a coragem silenciosa de um homem comum desperta algo extraordinário em completos desconhecidos. Veteranos de guerra que carregam em seus corpos as marcas de batalhas que a maioria de nós só conhece através de filmes. Agora imagine que esse momento aconteceu não em algum campo de batalha distante, mas em um corredor estreito de um prédio residencial, onde a injustiça vestia o disfarce barato de autoridade falsificada. Esta é a história de como 4 ex-Navy SEALs transformaram o que poderia ter sido mais uma tragédia silenciosa da gentrificação em um momento de justiça poética que nenhum dos presentes jamais esqueceria. A manhã carregava aquela qualidade particular de luz que só existe nas primeiras horas do dia, quando o mundo ainda não decidiu completamente que tipo de história vai contar. Marcus Thompson estava de pé em sua pequena cozinha, observando o vapor subir de sua xícara de café, como se ali pudesse encontrar respostas para perguntas que ele ainda não havia formulado completamente. Havia uma quietude em seus movimentos, não a quietude da paz, mas aquela que vem de carregar tempestades internas que aprendemos a não deixar transbordar. 53 anos de vida haviam ensinado Marcus que existem diferentes tipos de silêncio. Existe o silêncio confortável entre velhos amigos, o silêncio pesado antes de uma tempestade, e existe o tipo de silêncio que ele carregava, o silêncio de quem aprendeu que fazer barulho nem sempre significa ser ouvido. Suas mãos, marcadas pelo trabalho honesto de décadas, consertando o que outros descartavam, envolviam a xícara com uma delicadeza que contradizia sua aparência robusta. O apartamento ao seu redor contava uma história em cada objeto cuidadosamente preservado. Fotografias desbotadas pelo tempo, mas protegidas por molduras que ele mesmo havia restaurado. Um sofá que conhecera dias melhores, mas que ainda mantinha sua dignidade através dos cuidados constantes. Cada item, uma pequena vitória contra a entropia. Uma declaração silenciosa de que nem tudo precisa ser novo para ter valor. Quando o primeiro toque na porta ecoou pelo apartamento, Marcus não se sobressaltou. Havia algo em sua postura, uma aceitação cansada de que certas manhãs trazem visitantes que não pedimos, mas que de alguma forma sempre esperamos. Ele colocou a xícara sobre a mesa com movimentos medidos, como se cada gesto fosse uma oração silenciosa por mais um dia de normalidade que ele já sabia que não teria. A porta se abriu para revelar 2 homens que pareciam ter saído de uma peça de teatro mal ensaiada sobre autoridade. Seus uniformes, que tentavam imitar legitimidade oficial, pendiam em seus corpos como mentiras mal contadas. O primeiro, alto e magro como uma sombra esticada pelo sol poente, tinha olhos que não conseguiam manter contato visual por mais de alguns segundos. O segundo, mais baixo e largo, compensava sua insegurança com uma agressividade mal disfarçada que Marcus reconhecia. Era a agressividade de quem nunca teve poder real e, por isso, abraça qualquer migalha de autoridade como se fosse um tesouro. Sr. Thompson, o mais alto começou, e havia algo quase patético na forma como ele tentava inflar o peito para parecer mais imponente. Somos da Associação de Moradores. Temos aqui uma ordem de despejo que precisa ser executada imediatamente. As palavras pairaram no ar entre eles como pássaros feridos tentando voar. Marcus observou como a luz da manhã revelava a qualidade barata do papel que o homem segurava, como suas mãos tremiam ligeiramente, apesar de toda sua postura estudada. Era fascinante, de uma forma melancólica, testemunhar o teatro da intimidação sendo executado por atores que claramente não entendiam seu papel. Ordem de despejo. Marcus repetiu as palavras, provando seu sabor amargo. Não era uma pergunta. Era mais como se ele estivesse documentando o momento para si mesmo.
arquivando-o junto com todas as outras pequenas e grandes injustiças que havia testemunhado e sofrido ao longo dos anos. O segundo homem deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Marcos com a deliberação de quem acredita que proximidade física equivale a poder. 30 minutos, ele disse, e havia um prazer cruel em sua voz. Você tem 30 minutos para pegar suas coisas e sair. Progresso chegando ao bairro, entende? Gente nova, ideias novas. Marcos permitiu que seus olhos percorressem o rosto do homem, memorizando cada linha de crueldade casual, cada marca de uma vida vivida sem questionar o custo de suas ações sobre os outros. Gente nova, ele ecoou suavemente. E o que acontece com a gente velha? Foi uma pergunta simples, mas carregava o peso de gerações. O peso de comunidades inteiras que haviam construído esses bairros com suas próprias mãos, apenas para serem informadas de que seu tempo havia passado, de que eram obsoletas como máquinas antigas que não servem mais ao propósito do progresso. O homem mais alto clearing his throat, nervosamente, e Marcos notou como seu distintivo, claramente falsificado, refletia a luz de forma errada. Policiais reais tinham distintivos que carregavam o peso da autoridade legítima. Estes pareciam ter sido comprados em alguma loja de fantasias, polidos demais para serem reais, como sorrisos forçados em fotografias de família disfuncional. Não queremos problemas, o homem alto disse, mas suas palavras eram contraditas pela forma como seu parceiro havia posicionado a mão perto do que parecia ser uma arma em seu cinto. Apenas estamos fazendo nosso trabalho. Marcos sentiu algo se mover dentro dele. Não raiva exatamente, mas algo mais profundo e mais antigo. Era o mesmo sentimento que seus ancestrais devem ter sentido quando foram informados de que a terra que cultivavam não lhes pertencia, que suas casas eram apenas empréstimos temporários da benevolência de outros. Era cansaço, misturado com uma determinação que se recusava a morrer, não importa quantas vezes fosse testada. Seu trabalho, Marcos disse. E agora havia aço em sua voz, polido por décadas de dignidade silenciosa. Posso ver essa ordem? A troca de olhares entre os dois homens foi reveladora. Era o olhar de conspiradores pegos no meio de seu esquema, de crianças pegas com a mão no pote de biscoitos. O documento que eventualmente produziram era uma piada. Papel comum com impressão doméstica, erros de ortografia que gritavam falsidade, a ausência de qualquer selo ou assinatura oficial. Marcos segurou o papel entre seus dedos como se fosse algo contaminado. Ele podia sentir a textura barata, podia ver onde a tinta havia borrado ligeiramente. Era insultuoso em sua mediocridade, como se eles não tivessem sequer se dado ao trabalho de criar uma falsificação convincente. Como se acreditassem que ele, um homem negro em um bairro em processo de gentrificação, simplesmente aceitaria qualquer papel branco com palavras impressas como se fosse lei divina. Isto, Marcos disse com uma calma que surpreendeu até a ele mesmo, não vale o papel em que está impresso. A mudança na atmosfera foi palpável. As máscaras caíram, revelando as verdadeiras faces por baixo. Faces moldadas por anos de pequenas crueldades, de aproveitamento dos vulneráveis, de lucro construído sobre as costas dos que não podiam se defender. O homem baixo deu outro passo à frente. E agora, não havia mais pretensão de civilidade. Escuta aqui, velho. Ele cuspiu as palavras como veneno. Você vai sair daqui de um jeito ou de outro. A Associação de Moradores tem planos para este lugar. E gente como você não faz parte desses planos. Gente como você. As palavras ecoaram no corredor estreito, carregando consigo o peso de toda uma história de exclusão e desumanização. Marcos havia ouvido essas palavras antes, em diferentes formas, em diferentes contextos, mas sempre com o mesmo significado subjacente. Você não pertence, você não importa, você é descartável. Foi nesse momento preciso,
Nesse instante suspenso entre a submissão e a resistência, que o elevador no final do corredor anunciou sua chegada com um suave ding que pareceu cortar o ar carregado como uma faca. As portas se abriram, revelando 4 figuras que pareciam ter sido esculpidas de propósito e determinação. E olha só, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. De onde vocês estão assistindo agora? São Paulo, Rio, alguma cidade do interior? Ou quem sabe de outro país? Me conta aqui embaixo nos comentários. Adoro saber que nossas histórias alcançam pessoas em tantos lugares diferentes. E me diz também, qual foi aquela história do canal que ficou com você, que você ainda pensa nela de vez em quando? O primeiro homem a sair do elevador carregava o tipo de presença que não precisa ser anunciada. Seus olhos, de um azul profundo que parecia ter visto o melhor e o pior da humanidade, varreram o corredor com a eficiência de alguém treinado para avaliar ameaças em frações de segundo. Cabelos grisalhos cortados com precisão militar emolduravam um rosto marcado por linhas que contavam histórias de decisões impossíveis tomadas em momentos impossíveis. Atrás dele, 3 outros homens emergiram com a fluidez coordenada de uma unidade que havia operado junta por tanto tempo que palavras haviam se tornado desnecessárias. Um era negro, alto e largo como uma montanha, mas que se movia com a graça improvável de um dançarino. Outro, latino, com olhos que pareciam estar sempre calculando ângulos e distâncias. O quarto, loiro com cicatrizes que cruzavam seus braços como um mapa de batalhas vencidas a custos que apenas ele conhecia. Eles vestiam roupas civis, jeans, camisetas simples, nada que chamasse atenção. Mas havia algo na forma como ocupavam o espaço, como se o ar ao redor deles fosse mais denso, mais carregado de possibilidade e perigo contido. Marcos, que havia aprendido a ler pessoas como outros leem livros, reconheceu imediatamente o que eles eram. Não pelo que vestiam ou como pareciam, mas pela ausência completa de necessidade de provar qualquer coisa para qualquer pessoa. Os falsos policiais sentiram a mudança antes mesmo de se virarem completamente. Foi como se a temperatura do corredor tivesse caído, como se a gravidade tivesse aumentado ligeiramente. Quando finalmente se viraram, seus rostos passaram por uma transformação que seria cômica se não fosse tão reveladora. A arrogância derretendo em confusão, a confusão se cristalizando em medo. O homem de olhos azuis, Jake, como Marcos logo descobriria, parou a uma distância calculada, nem muito perto para parecer ameaçador, nem muito longe para ser ignorado. Havia uma qualidade quase meditativa em sua quietude, como se cada momento fosse pesado e medido antes de ser vivido. Seus companheiros se posicionaram naturalmente pelo corredor, não em formação militar óbvia, mas com a eficiência inconsciente de quem havia passado anos aprendendo a cobrir ângulos mortos uns dos outros. Senhor Thompson, Jake disse, e havia algo profundamente respeitoso na forma como pronunciou o nome, como se reconhecesse não apenas o homem à sua frente, mas toda a dignidade que ele carregava. Meu nome é Jake Harrison. Moro 2 andares acima. Estes são meus amigos, Derek, Carlos e Tommy. Viemos ajudar com a mudança. A mentira foi entregue com tal naturalidade que por um momento até Marcos quase acreditou. Mas havia algo nos olhos de Jake, um brilho quase imperceptível, que dizia: confie em mim, eu entendo o jogo que está sendo jogado aqui. Derek, o homem negro que parecia ter sido esculpido em granito, deu um passo à frente. Sua voz, quando falou, carregava o calor do sul profundo, mas também algo mais. Uma compreensão nascida de experiências compartilhadas que não precisavam ser nomeadas. É verdade o que dizem sobre mudanças, ele disse, olhando diretamente para os falsos policiais. Sempre aparecem pessoas querendo ajudar, algumas com boas intenções, outras... Ele deixou a frase no ar. Seu silêncio mais eloquente que qualquer acusação. O falso policial mais baixo
tentou recuperar algum controle da situação. Sua mão se moveu novamente para o que quer que estivesse em seu cinto, mas antes que o movimento se completasse, Tommy, o loiro com cicatrizes, tossiu suavemente. Foi apenas uma tosse, mas algo nela fez o homem congelar. Talvez fosse a forma como Tommy havia mudado sutilmente sua posição, ou talvez fosse o reconhecimento instintivo de um predador maior na cadeia alimentar. Vocês sabem, Carlos disse, sua voz carregando um leve sotaque que Marcos não conseguia identificar completamente. Eu sempre achei fascinante como algumas pessoas confundem bondade com fraqueza. Como veem um homem vivendo sua vida quietly, respeitosamente, e pensam, aqui está alguém que não vai lutar de volta. Ele inclinou a cabeça, estudando os falsos policiais como um antropólogo estudaria uma cultura particularmente primitiva. É um erro comum, e geralmente caro. Marcos observava a cena se desenrolar com uma mistura de espanto e algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Não a esperança ingênua de que tudo ficaria bem, mas a esperança mais madura de que às vezes, apenas às vezes, o universo envia exatamente a ajuda que precisamos no momento em que mais precisamos. O falso policial mais alto tentou uma última cartada. Olha, não queremos confusão. Estamos apenas fazendo nosso trabalho. A Associação de Moradores... a Associação de Moradores... Jake interrompeu suavemente, e havia algo quase musical na forma como ele saboreou as palavras. Engraçado você mencionar isso. Veja, eu estava na reunião da associação na semana passada. Reunião completa, ata e tudo. Não me lembro de nenhuma discussão sobre despejo. Ele deu um passo casual à frente, e de alguma forma esse único passo mudou toda a dinâmica do corredor. Na verdade, tenho o número do presidente da associação aqui no meu telefone. Que tal ligarmos para ele agora? Esclarecer essa confusão? O pânico nos olhos dos dois homens foi quase palpável. Era o pânico de ratos encurralados, percebendo que a saída que pensavam ter garantida havia desaparecido. O mais baixo olhou para seu parceiro, e nesse olhar havia toda uma conversa silenciosa, acusações, recriminações, a busca desesperada por uma saída que preservasse alguma aparência de dignidade. Marcos sentiu algo se mover em seu peito. Não vingança, exatamente, mas algo mais complexo. Era o sentimento de ser visto, realmente visto, depois de anos de invisibilidade forçada. De ter sua humanidade reconhecida e defendida por estranhos que não tinham obrigação de se importar, mas que escolheram se importar mesmo assim. Sabe o que eu acho? Tommy falou pela primeira vez, sua voz surpreendentemente suave para alguém com sua aparência intimidadora. Acho que houve um mal-entendido. Estes senhores provavelmente bateram na porta errada. Acontece, não é? Prédios grandes, muitos apartamentos, fácil se confundir. Era uma saída, uma ponte dourada sendo oferecida, mas havia condições não ditas nessa oferta. Vão embora agora, não voltem. Esqueçam que este homem existe. Os falsos policiais entenderam. Não eram completamente estúpidos, apenas moralmente falidos, e reconheciam quando haviam encontrado algo maior e mais perigoso que sua pequena fraude. É isso mesmo, o mais alto gaguejou, agarrando a desculpa como um homem se afogando agarra uma tábua flutuante. Erro nosso, apartamento errado. Vamos verificar o endereço. Eles começaram a recuar, mas Jake deu mais um passo à frente. Uma coisa antes de irem, ele disse, e agora toda a pretensão de cordialidade havia evaporado de sua voz. O Sr. Thompson aqui é um vizinho valorizado, parte da comunidade. Da verdadeira comunidade, não dessa versão plastificada que vocês estão tentando vender. Seus olhos azuis haviam escurecido para a cor de um mar tempestuoso. Se eu descobrir que vocês, ou qualquer um como vocês, voltou para incomodá-lo, ou qualquer outro morador deste prédio, ele não completou a ameaça. Não precisava.
O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer promessa de violência. Os falsos policiais praticamente correram para o elevador. Enquanto esperavam, o mais baixo não conseguiu resistir a olhar para trás uma última vez. O que ele viu? 4 homens que haviam claramente visto e feito coisas que a maioria das pessoas só conhece em pesadelos, formando uma barreira protetora ao redor de um homem que eles mal conheciam. Deve ter gravado algo profundo em sua memória, porque ele empalideceu visivelmente antes das portas do elevador se fecharem. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer silêncio que Marcos havia experimentado. Não era o silêncio pesado da opressão ou o silêncio vazio da solidão. Era um silêncio cheio, cheio de possibilidade, de conexão não dita, de reconhecimento mútuo. Jake se virou para Marcos e algo em sua expressão mudou. A dureza necessária para lidar com os agressores derreteu, revelando algo mais suave, mais humano. "Está tudo bem, Sr. Thompson?" A pergunta era simples, mas carregava camadas. Não era apenas sobre este momento, mas sobre todos os momentos que haviam levado até aqui. Sobre todas as vezes que Marcos havia enfrentado situações similares sozinho, sem ninguém para perguntar se ele estava bem. Marcos sentiu sua garganta apertar com emoção não expressa. Sim, obrigado. Eu não sei como." "Não precisa." Derek interrompeu gentilmente. "A gente sabe como é. Cada um de nós, à nossa maneira, já esteve onde você está agora." Carlos se aproximou e Marcos notou que ele mancava ligeiramente. Uma lesão antiga, provavelmente, daquelas que nunca curam completamente. "Posso perguntar uma coisa, Sr. Thompson? Há quanto tempo isso vem acontecendo? Os assédios, as tentativas de expulsão?" Marcos suspirou, o peso de meses de pressão constante de repente evidente em seus ombros. "Alguns meses. Começou com pequenas coisas. Reclamações sobre barulho que não existia. Avisos sobre violações inexistentes do contrato de aluguel. Depois escalou." Ele pausou, olhando para o documento falsificado ainda em sua mão. "Mas nunca algo tão descarado quanto isso." Tommy pegou o papel das mãos de Marcos, examinando-o com olhos treinados. "Isso é mais que assédio," ele disse calmamente. "Isso é crime, falsificação de documento, tentativa de extorsão, possivelmente conspiração, se descobrirmos quem está por trás disso." "E vamos descobrir," Jake disse com uma certeza que não deixava espaço para dúvida. "Sr. Thompson, o senhor mora aqui há quanto tempo?" 17 anos, Marcos respondeu, e havia orgulho em sua voz. "Vi este bairro passar por muitas mudanças. Algumas boas, outras..." Ele gesticulou vagamente na direção que os falsos policiais haviam ido. 17 anos, Derek repetiu, assoviando baixo. "Isso é uma vida, raízes profundas." Marcos olhou para ele e algo passou entre eles. Um entendimento que transcendia palavras. Derek conhecia o valor de raízes, o custo de tê-las arrancadas, a luta para plantá-las novamente em solo novo. "Vocês realmente moram aqui?" Marcos perguntou, embora suspeitasse da resposta. Jake sorriu, o primeiro sorriso genuíno que Marcos havia visto dele. "Não exatamente, mas meu primo mora. Apartamento 7B. Mike Harrison, conhece?" Marcos arregalou os olhos. "Mike? Claro que conheço. Ele consertou meu carro mês passado. Não quis aceitar pagamento completo." "Esse é o Mike," Jake confirmou. "Estávamos visitando, ouvimos a comoção no corredor. Não pudemos ignorar." "Não pudemos ignorar." As palavras ecoaram no corredor carregando peso. Quantas pessoas haviam ignorado? Quantas haviam ouvido, visto, sabido, mas escolhido o conforto do não envolvimento? "Vocês são militares," Marcos disse. Não era uma pergunta. Os 4 homens trocaram olhares. Foi Tommy quem respondeu. "Fomos. Navy SEALs. Agora somos apenas cidadãos preocupados." Navy SEALs. Marcos havia lido sobre eles, visto documentários. Sabia o suficiente para entender que estes não eram soldados comuns. Eram homens treinados para operar nas situações mais extremas imagináveis.
homens que haviam visto e feito coisas que a maioria das pessoas não conseguiria compreender. E agora me conta uma coisa. Você já presenciou ou viveu alguma situação onde alguém apareceu para ajudar quando você mais precisava? Aquele momento em que você pensou que estava sozinho e do nada surgiu ajuda? Compartilha aqui nos comentários. Vamos criar uma corrente de histórias de solidariedade. E me diz também, você acha que a gente precisa de mais pessoas assim no mundo, dispostas a intervir quando vem uma injustiça? Por quê? Marcos perguntou, e a pergunta carregava o peso de uma vida inteira de pessoas olhando para o outro lado. Por que vocês se importaram? Foi Derek quem respondeu, sua voz carregando uma emoção crua que Marcos não esperava. Porque já fomos salvos por estranhos quando achávamos que estávamos sozinhos. Porque aprendemos que às vezes a única coisa que separa a justiça da injustiça é alguém disposto a se levantar e dizer não, não no meu turno. Carlos acrescentou suavemente. E porque reconhecemos um irmão quando vemos um, não de sangue talvez, mas de experiência, de luta. Marcos sentiu lágrimas ameaçando cair. Não de tristeza ou medo, mas de algo mais profundo. Gratidão misturada com uma tristeza pelo fato de que tal bondade era tão rara que o surpreendia. Jake se aproximou, colocando uma mão gentil no ombro de Marcos. O toque foi breve, mas carregado de significado. Senhor Thompson, isso não vai parar aqui. Eles voltarão. Talvez não os mesmos, mas outros como eles. É assim que funciona. Parte 3. Marcos olhou nos olhos de Jake e viu ali não apenas a promessa de proteção, mas algo mais profundo. O reconhecimento de que certas batalhas não são vencidas em um único confronto, mas através de uma resistência constante e silenciosa que desgasta a injustiça como a água desgasta a pedra. Havia uma sabedoria naqueles olhos azuis, nascida não de livros ou teorias, mas de momentos vividos no limite entre a vida e a morte, onde as verdades mais fundamentais sobre a humanidade se revelam. Eu sei, Marcos respondeu, e sua voz carregava não resignação, mas uma aceitação madura. Tem sido assim desde que começaram a falar em revitalização do bairro, como se o que já existe aqui não tivesse vida, como se precisássemos ser salvos de nós mesmos. Tommy se aproximou da janela no final do corredor, observando a rua lá embaixo, onde a vida do bairro continuava seu ritmo. Crianças indo para a escola, trabalhadores esperando o ônibus, vendedores ambulantes montando suas barracas. Veem aquilo? Ele disse suavemente. Isso é vida real, comunidade real. Não precisa de revitalização, precisa de respeito. Carlos se encostou na parede e Marcos notou como ele inconscientemente protegia seu lado esquerdo, onde quer que estivesse sua antiga ferida. Senhor Thompson, o senhor tem documentação? Contrato de aluguel, recibos, qualquer coisa que prove sua legitimidade aqui? Tenho tudo, Marcos confirmou. 17 anos de papelada. Nunca atrasei um aluguel, nunca tive uma reclamação legítima. Havia orgulho em sua voz, o orgulho de quem construiu sua dignidade tijolo por tijolo, recibo por recibo. Derek se afastou da parede onde estava apoiado, seus movimentos fluidos contradizendo seu tamanho. Isso é bom, muito bom, mas precisamos de mais, precisamos descobrir quem está por trás disso. Ele olhou para Jake. Lembra daquela operação em Kandahar, quando tivemos que rastrear a cadeia de comando? Jake assentiu lentamente, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Seguir o dinheiro sempre funciona. Marcos os observava com uma mistura de admiração e curiosidade. Havia uma linguagem não dita entre eles, uma comunicação que transcendia palavras. Era a linguagem de homens que haviam confiado suas vidas uns aos outros tantas vezes que a confiança havia se tornado tão natural quanto respirar. Posso oferecer café? Marcos perguntou de repente, surpreendendo a si mesmo com a normalidade da oferta em meio ao extraordinário da situação. Os 4 homens se entreolharam e algo mudou na atmosfera.
A tensão do confronto se dissolveu, substituída por algo mais quente, mais humano. Seria uma honra, Sr. Thompson, Jake respondeu. Minutos depois, eles estavam todos no pequeno apartamento de Marcus, sentados ao redor de sua mesa de cozinha, que normalmente acomodava apenas 2 pessoas. O espaço estava apertado, mas havia algo reconfortante na proximidade, como se o universo tivesse conspirado para juntar exatamente as pessoas certas no momento certo. Marcos serviu o café com as mesmas mãos firmes que haviam enfrentado os falsos policiais, mas agora havia uma suavidade em seus movimentos. Ele notou como cada homem pegava sua xícara de forma diferente. Jake com uma precisão quase cerimonial, Derek com uma familiaridade casual, Carlos com uma apreciação genuína, Tommy com uma gratidão silenciosa. Podem me contar. Marcos começou hesitantemente. O que os trouxe aqui hoje? Quero dizer, realmente? Foi Derek quem respondeu primeiro, seus olhos focados no vapor subindo de sua xícara. Meu avô teve uma situação similar no Mississippi, nos anos 60. Só que naquela época não eram falsos policiais, eram reais, e ninguém apareceu para ajudar. Ele pausou, tomou um gole do café. Ele perdeu tudo, a casa que construiu com as próprias mãos, a terra que sua família cultivava há gerações. Prometeu a si mesmo que se algum dia tivesse poder para intervir, o faria. Carlos acrescentou sua própria história, sua voz carregando ecos de dor antiga. Minha família foi forçada a deixar nosso bairro em Los Angeles. Desenvolvimento urbano, eles chamaram. Vi minha avó chorar pela primeira vez quando demoliram a casa onde ela havia criado 6 filhos. Ele olhou diretamente para Marcos. Ela morreu 6 meses depois. Acho que foi de coração partido, literalmente. Tommy simplesmente disse, cresci em um trailer park. Sei o que é ter pessoas olhando para você como se você fosse lixo que precisa ser removido para que o progresso possa acontecer. Jake foi o último a falar. E quando o fez, sua voz carregava o peso de memórias que claramente ainda o assombravam. No Afeganistão, viu o que acontece quando os poderosos decidem que certas pessoas são descartáveis. Vi comunidades inteiras desaparecerem porque alguém, em algum escritório, decidiu que elas estavam no caminho do progresso. Ele pausou, seus olhos azuis escurecendo com a memória. Jurei que, quando voltasse para casa, nunca mais ficaria parado assistindo isso acontecer. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era o silêncio de homens que haviam compartilhado verdades profundas, que haviam se reconhecido como irmãos não de sangue, mas de experiência e propósito. Marcos sentiu algo se quebrar dentro dele, não de forma destrutiva, mas libertadora. Como uma represa que finalmente cede, permitindo que águas há muito represadas fluam livremente. Eu tenho tentado ser forte, ele disse, sua voz quebrando ligeiramente. Tentado não deixar eles verem que estão me afetando. Mas é exaustivo lutar sozinho. Mas você não está mais sozinho, Jake disse firmemente. A partir de hoje você tem backup. Derek puxou seu telefone. Tenho alguns contatos na promotoria. Gente boa, honesta. Podemos começar a construir um caso. Falsificação de documentos, tentativa de extorsão, conspiração para privar direitos civis. Carlos acrescentou, e eu conheço alguns jornalistas investigativos que adorariam essa história. Nada como um pouco de luz solar para desinfetar a corrupção. Tommy, sempre prático, já estava fazendo anotações em um pequeno caderno. Precisamos documentar tudo. Datas, horários, nomes, descrições. Construir um arquivo que seja incontestável. Marcos os observava trabalhar, coordenando como a unidade militar que haviam sido, mas agora aplicando suas habilidades a uma batalha diferente, uma batalha por justiça em solo doméstico. Havia algo profundamente comovente em ver homens treinados para a guerra, escolhendo usar suas habilidades para proteger a paz de um único homem. Por que eu?
Marcos perguntou novamente, ainda lutando para aceitar a magnitude do que estava acontecendo. Vocês nem me conhecem. Jake parou o que estava fazendo e olhou diretamente para Marcos. Conhecemos você, Sr. Thompson. Talvez não os detalhes de sua vida, mas conhecemos você. Você é todo homem e mulher que já se levantou de manhã, foi trabalhar, cuidou de sua família, construiu sua comunidade, apenas para ter alguém dizer que não é suficiente, que não pertence. Ele pausou, e quando continuou, sua voz tinha uma qualidade quase reverente. Você é a razão pela qual lutamos, não por conceitos abstratos como liberdade ou democracia, mas por pessoas reais, vivendo vidas reais, merecendo dignidade real. As lágrimas que Marcos havia segurado finalmente caíram, traçando caminhos silenciosos por seu rosto marcado pelo tempo. Não eram lágrimas de tristeza ou mesmo de alívio, mas de algo mais profundo. O reconhecimento de que em um mundo que frequentemente parece frio e indiferente, ainda existem momentos de graça inexplicável, onde estranhos se tornam anjos, onde a bondade aparece vestida de jeans e camisetas surradas. Derek se levantou e foi até a janela, observando o movimento do bairro lá fora. Sabe o que vejo quando olho para esta rua? Ele perguntou retoricamente. Vejo América, a América real. Não a versão plastificada que querem vender, mas a versão que sempre foi sua maior força. Pessoas diferentes, de lugares diferentes, construindo algo juntos. Nas semanas que se seguiram, os 4 SEALs se tornaram uma presença constante na vida de Marcos e, por extensão, na vida do prédio. Eles investigaram, documentaram e lentamente desvendaram uma rede de corrupção que ia desde pequenos golpistas até desenvolvedores imobiliários com conexões políticas. A história, quando finalmente veio à tona através dos contatos jornalísticos de Carlos, causou ondas que foram muito além do bairro de Marcos. Revelou-se que dezenas de moradores haviam sido alvos de táticas similares, muitos já forçados a sair por medo ou exaustão. Mas o mais importante não foram as prisões que eventualmente aconteceram ou as indenizações que foram pagas. O mais importante foi o que aconteceu com a comunidade. Inspirados pela coragem de Marcos e pela intervenção dos 4 veteranos, os moradores começaram a se organizar, a se proteger mutuamente, a recusar o papel de vítimas que haviam tentado impor a eles. Marcos continuou em seu apartamento, suas raízes agora mais profundas do que nunca. Mas ele não era mais o mesmo homem. Havia uma luz em seus olhos que não existia antes. Uma consciência de que havia experimentado algo raro e precioso. A prova viva de que o bem, quando confrontado com o mal, às vezes escolhe não apenas resistir, mas ativamente proteger. Os 4 SEALs continuaram visitando regularmente, não mais como protetores, mas como amigos. Sentavam-se ao redor daquela mesma pequena mesa de cozinha, bebendo café e compartilhando histórias. Algumas de guerra, algumas de paz, todas de humanidade. Em uma dessas visitas, meses depois do confronto inicial, Tommy fez uma observação que capturou perfeitamente o que havia acontecido. Sabem, ele disse, passamos anos em lugares distantes, lutando por pessoas que nunca conheceríamos. É estranho como, às vezes, a missão mais importante acontece bem na nossa porta. Jake concordou, acrescentando, aprendemos a reconhecer o inimigo em campos de batalha estrangeiros. Mas às vezes o inimigo está aqui, vestindo ternos em vez de uniformes, usando canetas em vez de armas, mas causando destruição mesmo assim. Marcos ouviu em silêncio. Depois disse algo que ficaria com todos eles. Vocês me salvaram, sim, mas fizeram mais que isso. Vocês me lembraram de que a coragem não é a ausência de medo, é a presença de algo mais forte que o medo, a certeza de que certas coisas valem a pena defender, mesmo quando você está sozinho.
exceto que descobri que nunca estamos realmente sozinhos. Sempre há alguém em algum lugar pronto para ficar ao nosso lado. Às vezes, eles aparecem usando uniformes militares. Às vezes, são apenas vizinhos preocupados. Mas eles aparecem. Se mantivermos a fé, eles aparecem. A história de Marcus Thompson e os 4 Navy SEALs se espalhou pelo bairro, depois pela cidade, tornando-se uma dessas lendas urbanas que as pessoas contam quando precisam acreditar que o bem ainda existe, que a justiça ainda é possível, que às vezes, apenas às vezes, os anjos da guarda são reais e usam dog tags sob suas camisetas civis. E assim, em um corredor estreito de um prédio comum, em uma manhã que começou com ameaça e terminou com esperança, 5 homens de backgrounds diferentes provaram que a verdadeira força não está na capacidade de oprimir, mas na coragem de proteger. Que o verdadeiro poder não vem de papéis falsificados ou intimidação barata, mas da disposição de pessoas boas de se levantarem e dizerem: não, não hoje, não enquanto estivermos aqui. E é isso, pessoal. Essa história nos mostra que heróis existem, eles estão entre nós, às vezes onde menos esperamos. Se esse vídeo tocou seu coração de alguma forma, se fez você acreditar um pouquinho mais na humanidade, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. Toda semana trago histórias que nos fazem refletir, que nos emocionam, que nos lembram do melhor que existe em nós. Até a próxima. E lembrem-se, às vezes